Bom dia, Andréia, Bom dia, Marta, filha da da Elsa. Elsa. Como é ser filha da Elsa? É especial, é ser alguém especial, não dá como descrever. Ser filha da Elsa é ser talvez alguém especial, no fundo é ser quem somos, não é ser verdade, não sermos nós mesmas, não andarmos aqui com duplas faces. É isto. Como é que é a vossa relação? A nossa relação é Como é que sempre foi? boa, sempre foi boa, talvez se calhar há uns 5 anos mais ou menos, hum, após a minha mãe e o meu pai se terem separado em questão de divórcio, tivemos ali relativamente mais ou menos 2 anos de costas voltadas. Uh, Pronto, não há como dizer que não, e realmente poderá ter sido a própria doença que acabou por nos voltar a reencontrar e a voltar a ser o que éramos antes. Não, Arrependes desses 2 anos? se calhar hoje arrependo-me de não ter visto ambos os lados. Acho que acabei por estar mais do outro lado e não ver também um lado dela. E vendo que não, talvez ainda bem que é uma coisa má, mas se calhar ainda bem que veio o mal. Assim conseguimos ver realmente a verdade, ou pelo menos tentar olhar e acordar um bocadinho para que tanta chatice, porque é que temos que nos andar a discordar uns dos outros que se podíamos andar tão bem. Não, Foi diferente a relação antes desses 2 anos e depois? não, não. Tudo igual. Volto, sim. Foram 2 anos, pronto, de certa maneira ficámos cotas, pronto, de certa maneira não, ficámos 2 anos sem propriamente contacto, via a minha mãe, mas não era a ligação como eu tinha antes, nem atualmente, ou seja, foi mesmo, mas depois disso nada mudou. Eu e ela somos a mesma coisa, contactamos todos os dias, não, quando ela precisa ou quando eu preciso estamos lá, sempre foi assim. Quando quando conversámos com a tua mãe, a minha mãe André é muito preocupada com a mãe, com o sol, com o protetor Sim, solar. ainda hoje sim. Afinal, quem é que é mãe de quem? Eu acho que no fundo, né, nós crescemos e acho que no fundo depois com a idade vamos sendo, seja eu com a minha mãe, seja ela comigo, seja a mãe de alguém com e essa pessoa com a mãe, acho que ganhamos uma maneira de ver. Eu não sou mãe, né? Pronto, tenho dois patudos, mas não é a mesma coisa, não são filhos humanos, mas acho que é parte a parte. Acho que o ser mãe e o ser filha vai em busca de. Das duas coisas. Exatamente. Descreve-me a tua mãe em 2 palavras. Ai, vá, pelo menos ainda fiz essa entrevista à minha mãe no dia da mãe e eu disse para a minha avó, então vá, mãe e a madrinha digam uma palavra, definam a avó. E a minha avó disse assim, a tua mãe não é capaz de escrever-me numa palavra, eu pelo menos tenho direito a duas. Opa, incrivelmente boa. Talvez seja essa, sim, incrível e puro, o mais puro que há. Como é que soubeste que a tua mãe estava doente? Então soube num dia mau. Pronto, eu sou bombeira voluntária e na altura tinha-me despedido do meu antigo trabalho e tinha ingressado nos bombeiros. Na altura ainda estávamos na época do dispositivo e tinha sido um dia caótico. Tínhamos começado numa frente de fogo por volta do meio-dia. Era meia-noite e meia, mais ou menos, quando a minha mãe e a minha madrinha se dirigem ao quartel para nos darem frutas, que eu e o Nuno tínhamos vindo para o quartel para descansar. Eu lembro como hoje, eu tinha feito há 15 dias 25 anos, ou seja, passados os 15 dias, meus 25 anos, dou-me com a notícia e foi tal e qual. A minha madrinha e a minha mãe trouxeram-me fruta, e eu estava com uma bifana na mão
E elas assim, então olha, nós vamos andando, não sei o quê. Só que de repente volto a ouvir a minha madrinha. E eu, mas o que é que ela está aqui a fazer? O que é que ela se esqueceu? E a minha madrinha, já com os olhos assim meio esbugalhados, disse, olha, tivemos que voltar para trás porque a mãe tem uma coisa para dizer. Mas a minha mãe nunca, não foi ela a dizer-me, foi a minha madrinha, porque a minha mãe não queria até saber realmente do diagnóstico em si, o que é que seria benigno, se maligno. A minha madrinha é que acabou por decidir por ela, não. Eu, então foi na parada, nos bombeiros, e a minha madrinha a dizer, olha, a tua mãe tem cancro. E eu, ah, mas como assim ter cancro? Mas como onde? E a minha madrinha referiu, pronto, é na mama. Então nesse dia, aqueles 2 anos, perdi o meu orgulho, porque eu sei que tenho um feitio muito difícil, então aquele orgulho que eu tinha durante aqueles 2 anos caiu tudo. Nessa altura vocês ainda não se. Já estávamos a começar, porque até tínhamos ido à festa da terrinha, tínhamos almoçado com os meus avós, ou seja, estava ali a começar a aproximar-nos, mas se calhar se não fosse a doença demorava um bocadinho mais tempo. Por isso é que eu digo que por mal vem outro bem. Portanto, eu acredito que a vida tem mesmo esse sentido. A doença curou a vossa relação? De certa maneira, sim, porque para mim, e a minha mãe sempre me disse, o amor cura. E se houver amor, e eu própria digo muito às pessoas para viverem e para aproveitarem tudo o que têm, seja família, não estou a dizer seja bens materiais, mas para gozar aquilo que têm e para haver um pouco mais amor, porque eu acho que só no mundo, se houvesse um pouco mais amor um pelo outro, estávamos todos tão bem. O que é que sentiste quando a notícia cai assim no meio da parada? O que é que se sente? Para além desse Olha, perder o orgulho de ver. então perdi aquele orgulho que eu tinha, teoricamente, pronto, elas depois foram-se embora. Nesse dia eu era para ir dormir à minha casa, tive que dormir no quartel porque a única pessoa que depois soube que eu precisava de explodir, o meu namorado também foi apanhado desprevenido, também o soube ao mesmo tempo. E eu desatei-me, pronto, elas viraram costas, desatei a chorar e a minha chefe Piquet, que calhou uma quinta-feira, que é a nossa adjunto de comando, eu vou para casa, mas o Nuno não queria que eu fosse para casa porque ele ia dormir lá para sair às 6 da manhã, para voltar para o terreno e eu disse, chefinho, eu preciso lhe contar uma coisa e eu nunca pensei, pronto, não era a minha ideia ter que divulgar naquele momento a alguém e para mim aquela mulher é uma mãe para mim também, é a minha mãe dos bombeiros, como eu costumo dizer, não é por a minha mãe ter sido operacional também, é a minha mãe, é a minha camarada, mas aquela mulher tem sido uma mãe para mim e naquele momento foi, né, ter diagnosticado à minha mãe um cancro e eu ter aí depois aquela segunda mãe ou terceira mãe, Foste à procura de colo? foi dela. E ela disse-me logo, tu não vais para casa, ok, vão os dois a casa, vão tomar banho, mas tu vens para o pé de mim. E eu, pronto, nesse dia, como eu costumo dizer, desde então o meu duche, a minha base de duche tem sido o meu refúgio. E nesse colo, o que é que tu procuravas? O que é que tu encontraste? Muito amor. Um sentimento de Sei. fiz asneira? Não? Nesses 2 anos? Não, nunca, Nunca te cobraste isto? não. Penso para mim, hoje, penso que podia ter mudado a perspectiva, podia ter-me posto no lado dos dois, porque isto para dizer que num divórcio de um pai e de uma mãe, os filhos não têm culpa, ou seja, a relação termina, mas de certa maneira Termina a é o relação deles, rosário. não a vossa. Exatamente, e acho que a coisa de filhos é pensamos que temos de estar de um lado de um e não do outro. E eu aprendi isso, que podemos estar todos bem e sem. Para quê? Guerras. Exatamente. Já percebemos que na vossa relação, depois desses 2 anos, não mudou nada. Não. Mas mudou em ti. Sim, mudou de certa maneira a minha perspectiva de para que guerras, para que é que podemos estar só a favor de um e não do outro, porque é que não ouvimos, lá está essa ideia de porque não ouvir o outro. Naqueles 2 anos Achas acabei que por não me a fechar. ouviste? Sim, sei perfeitamente que não ouvi. Não Porquê? deixei, não sei, tipo, não dei espaço para isso sequer. Nem ela também depois também não me procurava. E pronto, e depois foi aumentando esse orgulho. Eu pensei assim, "Então, mas se ela não me diz nada, porque é que eu também tenho que lhe dizer?
Ou seja, de certa maneira é isso mesmo, não é aquele arrependimento e não é ao mesmo tempo. Se calhar fazia de maneira diferente, mas eu própria sei que tenho também um feitio muito delicado. Quando tomaste consciência ao certo da doença da tua mãe, do estado de saúde, do que Eu, entretanto se foi desenrolando, eu tive consciência como é que logo no lidaste primeiro com isso? tempo. E tendo em conta as vivências que nós vamos tendo como bombeiros voluntários, eu na altura ainda não era profissional, não é? Era Não ver era o rotina. que vias todos os dias, mas agora na tua pele, na tua casa. Exatamente. E então, de certa maneira, foi ok, vamos em frente. Disse logo à minha mãe e à frente da minha madrinha. Então, olha, fiquei logo também preocupada, assim, fogo, a sério, vou começar um trabalho novo, como é que eu vou pedir tempo, né? Mas também nunca me o negaram, mas eu de certa maneira a minha madrinha é o meu anjo na terra, eu já lhe disse, porque de certa maneira ela acompanhou a minha mãe sempre. Depois eu quando consegui agilizar o meu tempo e pensar assim, não, porque eu também sou de muito de ideias fixas, ou seja, se eu vou começar a trabalhar, eu tenho aqueles 6 meses que eu não posso ir a férias, ou seja, não posso ir a tempo, pela minha cabeça, né? Então a minha madrinha dedicou-se completamente à minha mãe também viveu ainda alguns meses na minha madrinha, na casa da minha madrinha, convivendo com a família da casa, e de certa maneira eu tinha consciência que não era bom. E depois, passados 1 mês e meio, 2 meses, eu tinha vindo de férias, estava a vir do Alentejo, e eu achei estranho a minha madrinha estar-me a ligar, eram 6h30, e eu, que se passou-se alguma coisa. A minha madrinha só diz assim, olha, estou com a mãe no hospital, e eu, mas a tua ou a minha? E ela, a tua. E eu, então, mas o que é que se passou? Olha, a mãe partiu o braço, estamos à espera do raio-x, já te digo alguma coisa. E eu, tal e qual, tinha ido, estava para ir buscar os patudos ao ATL, né? Porque fomos de férias e deixámos os patudos. Eu disse ao Nuno, desliguei o telefone e disse mesmo, vem problemas, e eu disse mesmo, eu acho que a minha mãe tem cancro nos ossos. Certeza, eu disse assim, da maneira, eu não sei como é que a minha madrinha me explicou, mas eu disse para o Nuno, a minha mãe tem, o cancro já se alastrou. E estava certo. O que é que se sente quando se pensa que não é só um, são dois e Ah, afinal é sempre pior? porquê? E porquê? Pois, porque sabendo que o da mama também já não era bom, porque o próprio da mama não era palpável, ou seja, o próprio doutor, o ginecologista, reparou simplesmente no mamilo, né? No mamilo, quando eles veem que aquilo não está normal e eles próprios têm outra visão. Do osso, eu pensei, aí, o osso não é brincadeira, porque se está num sítio e se ela partiu o braço, depois com o rolar da conversa e ela dar-me a entender que só no raio-x a própria doutora conseguiu ver a massa, e quando nós falamos em massa, pensamos, não, se está lá uma massa, não é um nódulo. E então eu disse mesmo ao Nuno, olha, ela vai fazer o raio-x, depois foi passando, o TAC começou a minha madrinha assim, olha, no TAC aparece isto, 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 e assim, pronto. Eu só rezava para que não tivesse em nenhum órgão vital, porque eu acho que a partir do momento em que esteja num órgão vital, a nossa angústia, se calhar o medo, começa a ser maior. Eu, Foi o que sentiste primeiro? sim, o medo de. Até à PET, à primeira PET, foi espero bem que não esteja em nenhum órgão vital. Então, e um sentimento de impotência, porque Muito. não se pode fazer nada, não é? Então, Não há durante nada que estes se possa. nos primeiros meses, em que é o que a minha mãe diz, ela começou pelo pior. De certa maneira, a minha mãe começou, ainda ela, há 15 dias, quando eu fui com ela aos paliativos a Leiria, é o que ela própria disse à enfermeira. E eu comecei com o pior, eu não quero voltar lá, ou seja, só faltou a fralda. Só no próprio momento em que a minha mãe me diz, pronto, ela quando veio para a casa da minha madrinha, depois dessa intervenção na urgência em Abrantes, a minha mãe falou-me logo no domingo, eu quero que me comprem uma cama articulada. E eu penso, no dia a seguir fui à farmácia, tínhamos a morfina para levantar, tínhamos essas coisinhas, e eu pensei, pronto, vou tentar saber preços, andei a correr pelas lojas ortopédicas em Orem, disse à minha madrinha, olha, acho que naquela loja, e a minha madrinha, pronto, para além de ser o anjo na terra, é boa a negociar. E qualquer coisinha ela com as contas é em tudo, mas a minha madrinha sabe negociar, e pronto, passado o quê? Nessa própria semana fizeram
o investimento e passado 15 dias a cama estava cá em casa da minha madrinha para a minha mãe, pronto, poder mexer, tentar se elevar um bocadinho. Tua mãe disse-nos uma coisa. Disse-nos que eu cheirava mal. Sim, Eu não me sentia bem. sim. Ou seja, Percebeste? percebi sim. E sabia perfeitamente desde o momento em que ela iria tomar morfina que, Estares na área da saúde sim, deu-te é aquele, uma no, noção diferente. sim, é aquele, por exemplo, aquele entrar talvez numa residência ou num lar de idosos e sabemos que, por exemplo, há certos quartos que não é isolados, mas que sabemos que estão pessoas em estado terminal, cuidados continuados, cuidados paliativos neste caso, sabemos perfeitamente que se calhar não vamos encontrar as melhores condições no sentido em que esses cheiros, tendo em conta a morfina, né, é o próprio corpo Trazias uma bagagem que te ajudou ou que te atrapalhou? que me ajudou de certa maneira. E tenho muita gente que diz como é que tu consegues ser tão fria a falar nisso? E eu penso, não, eu sou forte, logicamente que há alturas em que me questionam e vêm-me as lágrimas aos olhos, mas eu penso assim, epá, a minha base bucha é tão o meu conselheiro e eu desabafo lá e mesmo não tem sido desde o início ou desde há 10 anos para cá tem sido um grande apoio para mim em tudo. Eu penso, porque é que eu vou fraquejar à frente de estranhos? Não se pode? Pode, mas eu acho que temos que também manter um bocadinho de que para não sermos a expressão como costumam dizer, os coitadinhos. Acho que de certa maneira podemos fraquejar sim, mas também temos que saber com quem. Mas é preciso força, é preciso tudo isso para dar a volta. Onde é que Sim. foste buscar? Onde é que encontraste? Em quem? Olha, Em que sítios? se calhar de certa maneira na força que a minha própria mãe nos dá, porque mesmo ela sendo doente oncológica, ela dá-nos muita força no sentido, não é preciso nada, tipo, não é preciso muito, basta um olhar, um bom dia, por exemplo, saber que ela está ok, já está até claro, está tudo ok. Eu própria agora há uns meses para cá já comecei a ter aquela ideia, não, mando mensagem, depois na mensagem é uma coisa, mas eu assim vou fazer videochamada que assim eu sei como é que está a cara dela, pelo menos não me está a Não mentir. te podem enganar. Uh, mas sim, o Nuno também tem um valor muito, muito grande porque tem sido um pilar incrível e digo mesmo, se calhar se eu não o tivesse, se calhar também já estava no lodo, porque a minha avó também me suporta muito, então a minha madrinha tem perfeita noção que sim, é família, acho que Um fim que é natural estar mais perto. Uma rua, pesa na alma, no coração. custa um bocadinho, porque eu própria digo às pessoas, a minha mãe, quando questionam, eu digo assim, mas a minha mãe pode, eu posso ir primeiro que ela. Ninguém sabe o destino. Eu posso ir primeiro que ela. A minha mãe pode durar os tais 5 anos, pode durar 10, pode durar 20, pode durar 2 meses. Não sabemos. Já percebemos que a tua força vem da tua mãe, Sim. que aprendeste bem. Mas aprendeste com mais alguém a enfrentar isso dessa forma? Epá, fogo, não sei. Sabe bem que no fundo na nossa vida também já passámos por muito no sentido também o meu avô também paterno e materno também ambos passaram por uma situação também oncológica. Onde é que se vai buscar força para se estar ao lado imaculada? Com, como se tivesse uma armadura vestida. À força dela? Sim, uma boa parte, sim, vou buscar à minha mãe, ou seja, a força que ela, sem saber que dá, que nós recebemos. Tenho o Nuno, tenho tantas outras pessoas que eu sei com quem contar, mas principalmente nesta questão da doença, ah, que felizmente acabei por encontrar assim quase do nada, que foi uma menina que de certa maneira já ganhou uma boa parte também do meu coração, que é a Mariana Lopes. É uma menina que também perdeu, uma menina mulher que também perdeu a mãe precocemente, também
para estas lutas e de certa maneira é com ela que eu também de vez em quando e então o que é que tu fazias ou o que é que eu posso encontrar e ela de certa maneira tem dado também um alento em muito. Se ela tem força, não te sentes digna de não a ter? Porque se ela está doente, É, é isso, sim. Eu acho que tendo ela o cancro, eu acho que eu também tenho que ter força para conseguir suportar isso e de certa maneira ir avante. Porque ela é que está. Nós sofremos, mas eles é que estão a sofrer. Nós acho que é mais psicologicamente, eles as dores é a mente, é o corpo e não me venham cá com coisas que, mas eu também faz a rotina dela. Sim, mas quando vocês vêm a ver a rotina dela, a minha mãe depois voltar a estar bem passado 3 4 dias, tem que estar 2 dias de cama, ou 3 ou passar uma semana, porque o cancro, no caso da minha mãe, o cancro dos ossos mói muito. Eu tenho consciência disso. ser mãe é cuidar. Ou pelo menos Sim, estou como tu, também não sou mãe, acredito que sim, sim, seja. sim. Equilibrar o papel de ser filha e cuidar da mãe, como é que se equilibra? Como é que se dá? Não deixando de ser a filha, Sim, mas sentes mas tu, de certa forma, a cuidar. de certa maneira eu também tenho uma avó que no fundo também estaria na hora da minha mãe e da minha madrinha cuidar deles, da minha avó e do meu avô, mas também que ajuda muito nisso e sei que se houver uma altura em que eles, entre aspas, falharem, terei que ser eu a repor tudo isso e eu acho que até lá terei que, não é jogar, mas terei que ponderar também muita coisa. Eu própria também já o disse, mas sei que isso poderá não acontecer, porque sabendo a mãe que tenho, sei perfeitamente que ela própria dá o passo em frente, mas é tal e qual como se ela precisar de cuidados, eu também seria a primeira, se ela quisesse ser cuidada em casa, seria a primeira a provavelmente deixar a minha parte profissional e tomar o tempo inteiro conta dela. Mas sei que isso não vai acontecer. Que ela não vai deixar. Eu não a conheço e tenho a certeza que não, mas não a conheço como tu. Não és a única Andreia, nem a tua mãe é a única Elsa. Sei, Existem mais, sim. mas nem toda a gente tem a vossa forma de ver as coisas, a vossa força, o vosso apoio. Que querias alguém que está exatamente na mesma situação, mas que está no lodo, como tu disseste há bocadinho, que deixaste de lá fora. Olha, eu acho que diria que, como eles dizem, e já começa, eles próprios ficam cansados de ouvir isso, que é um dia de cada vez. A minha mãe já só diz que é uma hora de cada vez, um momento de cada vez, mas eu acho que é tentar olhar para as coisas assim minimalistas, olhar para o mínimo, não é preciso ir buscar grandes coisas, grande formalidade. Acho que se vivermos o que é necessário e lá está, voltamos ao amor. Eu acho que se virmos as coisas um bocadinho com amor, tudo se consegue. E eu própria tenho noção, e é que a minha mãe já me incutiu isso, que é, eu não quero voltar ao que era, ou seja, eu não quero voltar ao início, que no fundo acabou por começar com o pior e agora vai estando melhor, mas sabemos perfeitamente que o diagnóstico não é a melhor coisa do mundo, que é cada vez a decair mais, mas eu própria, só para contextualizar, que sei perfeitamente que a minha mãe não quer sofrer. E eu própria já lhe disse, não mãe, mas nós vamos lutar e ela não. Eu quando se voltar a ter a ficar na estaca 1, eu não me deixem ficar. E eu ouvi, e ela não sejam, a expressão que ela usou é, não sejam injustos comigo, ou não sejam, como é que eu ia explicar? Cruéis? É o cruel e é não ser, não é hipócrita, mas é no sentido de não deixá-la voltar ao que era.
não é injusta, mas é do tipo, quando ela sentir que não está cá, ou seja, é só o corpo que cá fica, que é para não sermos injustos, ingratos para com ela, é deixar ir. Pronto, eu tenho tentado mentalizar que quando chegar esse dia é tentar fazer aquilo que ela quer que seja feito. E achas que vai ser assim tão fácil? Eu sei que não, sei que tenho uma luta muito grande quando isso acontecer, quando o fim chegar, seja daqui, que seja daqui a muitos anos, mas sei que tenho uma luta muito grande pela frente. Que aí vou ter que, não é fazer, pôr a segunda faceta, porque eu não sou, eu sou de uma só cara, não tenho cá de dar palmadinhas nas costas e depois à frente sou uma coisa. Mas sim, sei que quando chegar à altura vou ter uma missão muito, muito grande e que vai ficar, se calhar, meio mundo. Mas esse dia vai chegar. Sei, sim, perfeitamente. E quando esse dia chegar, se pudesses mandar-lhe um telefone para ela ver umas coisinhas tuas gravadas lá para onde nós vamos, todos, o que é que tu lhe dizias? Pá, sério, meninas? Opa, caralho! Só no fim! É só no fim! Pá, sei lá. Uma obrigada. Pela mãe, pela amiga, por tudo o que ela, tanto lutadora na doença, como lutadora por nunca nos ter deixado, porque de certa maneira nunca deixou, nunca desistiu de mim nem do meu irmão. E é isso que dói mais, é que eu no sentido perdi o meu orgulho, não é? E custa muito pensar que porque é que não pensam como eu. Penso muito, fogo. Eu própria sei que vou ter uma luta muito grande pela frente e de certa maneira eu não vou querer cá, quando o dia chegar, eu não vou querer cá pessoas a chorar. Eu própria sei. Mas tu estás a chorar e não quiseste que ela visse. Yeah. Não, mas é pelos outros. Eu, por exemplo, posso me desmoronar. Eu tenho direito a isso. Lógico que as outras pessoas também não. O têm, mas no entanto não estiveram cá. Não estiveram cá. Não vivenciaram. Não perguntaram simplesmente. Não é a mim que me tem que perguntar, é à minha mãe: estás bem? Precisas de alguma coisa? Não, essas pessoas não têm direito. Faz-lhe falta? Algumas pessoas sei que sim. Sei que sim, sim. Para terminar, resumo tudo isto, estes últimos anos, e a nossa conversa de hoje, numa palavra. Ah, ainda hoje de manhã usei isso, que é um projeto bonito. Uma caminhada bonita, no sentido em que o nosso e o vosso. Que espero que seja um exemplo para muitas mulheres, muitos homens, mães, pais, filhas, filhos, que pensem que, ok, uma doença poderá mudar, mas é na notícia má, porque eu acho que se realmente houver amor e houver união, houver aquele suporte que todos nós teríamos direito, acho que tudo é muito mais fácil. E é o que eu penso muito. Se houvesse muito mais amor, acho que éramos todos tão mais felizes. E para que estas guerras? E, e é só, é um É trajeto essa a bonito. lição que tiras? Tudo isso? Sim, que não acontece só aos outros. Porque há uns anos, antes destes 4 anos, realmente da separação dos meus pais, só acontecia aos outros. E calhou-me. Separação, um cancro,
ou melhor, 2 cancros, né? Na minha mãe, mais outras situações que eu penso, para quê? Ou porquê? Não valeu a pena, pois não. Quem temos, a minha pergunta é, mas afinal quem temos ao nosso lado? Ou com quem é que nos demos que na verdade não, não sei. Eu tenho as minhas respostas, essas pessoas podem ter as respostas delas, mas elas também não vão passar por isso, espero que não, obviamente, porque acho que nem ao nosso próprio inimigo devemos desejar a morte. Mas para quê? E porquê? Se o fim tanto pode estar próximo, mas pode-se voltar. Que isso acontece frequentemente, que é ai, fulano está tão doente. Pois, mas um dia depois acontece um brutal acidente ou simplesmente uma paragem cardiorrespiratória sem qualquer diagnóstico. Epá, olha que fulano morreu assim de repente e olha que o outro está nas últimas, e ainda assim está a viver. Pois, mas esse que está nas últimas pode viver mais 10, 20 anos. Poderá não ser com qualidade de vida, como nós muitas vezes sabemos perfeitamente, mas eu sei perfeitamente que a minha mãe, até poder ter qualidade de vida com tratamentos, sei que ela quer levar isto para a frente. Não, não há como. Não há, se calhar há coisas que são mesmo feitas para nós não percebermos, mas que custa, claro que custa. Obrigada. Obrigada, Marta.